Boa tarde. O Conselho de Ministros decidiu hoje alargar o apoio social extraordinário ao consumidor de energia elétrica, bem como alargar também o universo de beneficiários da tarifa social de fornecimento de energia elétrica, e o Sr. Ministro do Ambiente, Ordenamento, Território e Energia fará de seguida a apresentação desta medida hoje tomada pelo Conselho de Ministros. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros uma proposta de lei, a proposta de lei que procede à revisão do regime jurídico de arrendamento urbano. Como estarão recordados, há 15 dias aqui no briefing do Conselho de Ministros foi apresentado, de resto pelo Sr. Ministro do Ambiente também, esta proposta de lei, e então aprovado na generalidade porque aguardava ainda, seguia para audições das regiões autónomas e da Associação Nacional de Municípios. Concluído esse processo de audições, ficou hoje aprovado em definitivo no Conselho de Ministros e segue hoje mesmo para a Assembleia da República, onde será discutido de hoje a 8 dias um agendamento que já está feito. De resto, nesse mesmo agendamento serão também discutidos dois outros diplomas que foram hoje aprovados no Conselho de Ministros, um que tem que ver com uma alteração ao regime de arrendamento apoiado para a habitação e outro que tem que ver com o regime de renda condicionada também de habitação. O Sr. Ministro do Ambiente referir-se-á também a esses dois novos diplomas hoje aprovados em Conselho de Ministros e que seguem também hoje ainda para a Assembleia da República para poderem ser objeto de discussão conjunta de 2 a 8 dias na Assembleia da República, em conjunto com a alteração do regime do arrendamento urbano. Foi também hoje aprovado no Conselho de Ministros um diploma que clarifica o regime aplicável enquanto se mantiverem os constrangimentos ao acesso e utilização do sistema informático de suporte à atividade dos tribunais, os sítios, nomeadamente no que respeita à prática de atos processuais por via eletrónica. Este diploma reitera a garantia de que nenhum ato processual deixará de ser praticado em virtude dos constrangimentos que existem nesta plataforma informática. Esclarece que estes constrangimentos no acesso à plataforma representam um justo impedimento, que já está previsto nos termos dos códigos, representam um justo impedimento à prática de atos por essa via, ficando definido que esse impedimento será ultrapassado quando houver uma declaração expressa do Instituto de Gestão Financeira e Equipamento de Justiça, declaração essa que será emitida de forma gradual à medida que as comarcas o carregamento na plataforma de cada uma das comarcas do país for sendo realizado. O Conselho de Ministros aprovou também uma proposta de lei que estabelece as bases de ordenamento e de gestão sustentável de recursos aquícolas em águas interiores e define os princípios reguladores das atividades de pesca e da aquicultura nessas mesmas águas. Estamos a falar, portanto, de rios e lagoas e barragens. O Conselho de Ministros aprovou também a transposição de uma diretiva de execução da União Europeia relativa à anemia infecciosa do salmão. Trata-se de medidas de controle sanitário de uma diretiva europeia que tem que ser transposta por todos os Estados-membros. Embora em Portugal, como sabem, não é um país onde exista uma população de salmões com significado. O Conselho de Ministros aprovou também a transposição de uma diretiva da União Europeia relativa à inspeção de navios por parte do Estado do Porto. O Estado do Porto é o Estado em que está atracado o navio em determinado momento, ao Estado da bandeira, do registro do navio, e o Estado do Porto é o Estado onde os navios se encontram atracados. De acordo com esta diretiva europeia, a inspeção realizada deve verificar o cumprimento das disposições obrigatórias da Convenção de Trabalho Marítimo, que de resto também está em vias de ratificação por parte do Estado português. O Conselho de Ministros aprovou ainda a orgânica da Direção-Geral das Autarquias Locais, atribuindo-lhe algumas novas responsabilidades, nomeadamente na sequência do novo regime de finanças das autarquias locais, bem como da criação do Fundo de Apoio Municipal, o FAM, recentemente aprovado através de um acordo entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios. O Conselho de Ministros aprovou também a orgânica do Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia. Trata-se apenas da adequação da orgânica deste Gabinete de Estratégia, de onde saem naturalmente as competências que anteriormente existiam na área da energia, que passaram para o Ministério do Ambiente, Ordenamento, Território e Energia, e das áreas do emprego, que passaram para o Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social. O Conselho de Ministros aprovou ainda um diploma que agiliza o processo de liquidação da Fundação Alter Real, cuja extinção foi determinada já pelo Conselho de Ministros no ano passado,
O processo de liquidação está a decorrer e o diploma hoje aprovado em Conselho de Ministros é no sentido de agilizar alguns procedimentos desse processo de liquidação para que tudo possa estar concluído até ao próximo dia 20 de novembro, que é a data aprazada para a liquidação em definitivo desta Fundação. Foi também aprovado no Conselho de Ministros o envio do acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes para ratificação na Assembleia da República. Trata-se de um acordo que institui um tribunal unificado ao nível da União Europeia, permitindo que as empresas europeias deixem de litigar as respectivas patentes em cada um dos Estados-membros, em cada um dos países, na medida em que as respectivas decisões judiciais deste tribunal passam a produzir efeitos em todo o território da União Europeia. Foi também aprovado pelo Conselho de Ministros um acordo sobre extradição simplificada entre a República da Argentina, a República Federativa do Brasil, o Reino de Espanha e Portugal. Trata-se da aprovação de um procedimento simplificado de extradição para efeitos de procedimento penal ou para cumprimento de penas que tenham sido impostas pela prática de crimes que admitam, naturalmente, essa mesma extradição. Como sabem, alguns crimes não o permitem. Foi também aprovado no Conselho de Ministros uma outra convenção internacional, neste caso entre a República Portuguesa e a República da Tunísia, no âmbito da cooperação do domínio da defesa. Por último, referir-vos que foram aprovadas duas resoluções, a nomeação de 2 vogais executivos dos Conselhos de Administração, um do Centro Hospitalar do Médio Tejo, em ambos os casos por renúncia de anteriores vogais. No caso do Centro Hospitalar do Médio Tejo, o vogal hoje nomeado é o Dr. Carlos Alberto Coelho Gil e o outro trata-se de um vogal executivo do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa, também por renúncia do anterior titular do cargo, neste caso o diretor clínico, que passará a ser o Dr. Miguel Oliveira da Silva, como sabem, até à data presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Peço então ao Sr. Ministro do Ambiente, Ordenamento, Território e Energia para lhes fazer a apresentação dos diplomas hoje aprovados no Conselho de Ministros no que concerne à tarifa social de energia elétrica, bem como à revisão dos regimes de renda apoiada e de renda condicionada. Muito obrigado. Começando pelo regime da tarifa social da eletricidade. Esta é matéria que estava prevista desde abril, momento em que se concluiu a 12ª avaliação do memorando de entendimento e quando o Governo, corroborada pela avaliação que foi feita pela Troika, constatou que depois dos cortes realizados nas rendas excessivas no setor elétrico de 3.400 milhões de euros, que não só garantiram que o aumento das tarifas, em média, até 2020, se situaria apenas em 1,5% mais inflação e não 13%, que era o que seria necessário para enfrentar essa dívida tarifária, como também assegurou a eliminação da dívida tarifária até 2020, constatou-se, dizia eu à época, que havia possibilidade de promover novos cortes sobre o setor elétrico que dessa vez já não incidissem sobre a redução da dívida tarifária, que estava resolvida do ponto de vista da trajetória, mas que incidissem sobre uma redução de preços aos consumidores, em especial aos consumidores mais vulneráveis. Essa foi a razão pela qual, em abril, apresentamos esta proposta e que é agora formalmente aprovada a tempo da sua incorporação até 15 de outubro para as tarifas de eletricidade que têm efeito a partir de 1 de janeiro. Na prática, esta tarifa social da eletricidade, que neste momento abrangia apenas 60 mil consumidores, passará a abranger 500 mil consumidores, isto é, 1,5 milhão de portugueses em média passarão a beneficiar deste desconto nas tarifas. E passando de um regime atual de desconto de 20% para 34% de desconto nas tarifas. No fundo estamos a falar de uma componente que integra a tarifa social, que tinha um desconto de 5% e que passa para 20%, que somado ao apoio extraordinário, que já se cifrava em 13,8%, permite aos consumidores que são elegíveis para este tipo de tarifa um desconto de quase 34% na sua tarifa final, o que de facto configura uma redução muito significativa. Portanto, estamos a falar não só de mais ambição na redução de custos,
de 20% para 34%, como também de um grupo populacional substancialmente alargado de 60 mil consumidores para 500 mil consumidores, portanto, em média, 1,5 milhão de portugueses. O financiamento deste desconto na tarifa é feito através de cortes realizados junto das empresas do setor elétrico, como aliás estava previsto, que totalizam 24 milhões de euros. Isto é, estas empresas contribuíam para a tarifa social em 900 mil euros, passarão a contribuir em 24 milhões de euros por ano para este desconto que é promovido aos consumidores. Do ponto de vista da elegibilidade, para que se perceba qual é a base para este alargamento tão significativo de 60 mil para 500 mil consumidores. Para além daqueles que já eram beneficiários e que, portanto, beneficiavam do complemento solidário para idosos, do rendimento social de inserção, do subsídio social de desemprego, do primeiro escalão do abono de família e da pensão social de invalidez, passam a ser elegíveis os 3 escalões do abono de família e também aqueles que são elegíveis para efeitos de pensão social de velhice. Para além destes beneficiários de apoios sociais, que continuam a ser elegíveis e em alguns casos que não eram e que passam a ser, alguns cidadãos, num valor muito significativo, que não tinham qualquer tipo de apoio social, passam a ser elegíveis através de um cálculo que está feito para a definição do rendimento máximo anual, que permite chegar a este valor de 500 mil consumidores. Nesta fase inicial, esse rendimento máximo anual para elegibilidade é de 4.800 euros, mais 50% por cada membro do agregado familiar, mas este valor vai sendo revisto semestralmente para assegurarmos que, de facto, temos pelo menos 500 mil consumidores com benefício neste desconto de 34% na tarifa. Relativamente ao pacote do arrendamento, como disse o Sr. Ministro da Presidência dos Assuntos Parlamentares, o arrendamento urbano já constou de apresentação feita no briefing do Conselho de Ministros de há 3 semanas. À época foi referido que aguardávamos apenas o parecer da Associação Nacional de Municípios, que entretanto foi formulado, razão pela qual este diploma está em condições de, associado aos 2 diplomas complementares que hoje aprovamos, do arrendamento social, da renda apoiada e da renda condicionada, ir de imediato para a Assembleia da República para efeitos de discussão no dia 9 de outubro. E, portanto, eu não vou fazer uma nova apresentação sobre o arrendamento urbano, uma vez que as senhoras e os senhores jornalistas conhecem já esse diploma, mas incidir essencialmente na renda apoiada e na renda condicionada. O regime de arrendamento apoiado, no fundo, todo o tipo de rendas associadas à habitação social, estava em vigor desde 1993, mas com uma aplicação muito fragmentada e com níveis de harmonização muito ineficientes. E, portanto, na prática, cada município e cada senhorio de habitação social acabava por praticar um regime que não era necessariamente coincidente com o regime quadro da renda apoiada. Ora, por razões de coesão territorial, de equidade e de justiça social, entende o Governo que matéria que desde há 20 anos era reclamada como necessitando de uma solução harmonizada, fosse agora alvo de uma reforma estrutural que deveria ser enquadrada nesta reforma mais abrangente do arrendamento. Nesse sentido, a nova definição do arrendamento apoiado prevê 2 grandes alterações. Em primeiro lugar, a definição de um valor de renda que está dependente do rendimento e da composição do agregado familiar. Isso tem naturalmente em atenção o número de filhos, o número de dependentes ou o número de cidadãos a cargo e que coabitam na mesma habitação e, portanto, estamos a falar de uma fortíssima ponderação social na definição do valor da renda, seja baseado no rendimento, seja baseado na composição do agregado familiar, e, em segundo lugar, está definido
um prazo de duração destes contratos de 10 anos, na medida em que devemos criar condições para a mobilidade social e, portanto, para que todos aqueles que devem ter habitação social a possam ter, mas todos aqueles que já estão em situação de poder beneficiar de outro tipo de arrendamento possam também dar lugar, desse ponto de vista, àqueles que mais necessitam. No fundo, ninguém deixará de manter os seus contratos se continuarem a ter essa necessidade. Os contratos são 10 anos e são automaticamente renovados por 2 anos sempre que se verifiquem as condições sociais de elegibilidade. Julgo, portanto, que esta é uma solução que, harmonizando as regras, fazendo depender do valor de rendimento e da composição do agregado familiar, cria mais condições para um efetivo acesso à habitação condigna e, por outro lado, quando comparado este regime com o outro regime, ele é sempre favorável para efeito dos inquilinos e, portanto, estamos perante uma alteração que tem uma fortíssima ponderação social e que era, aliás, reclamada há muito tempo. Finalmente, a renda condicionada, que se relaciona com as situações em que o senhorio privado beneficiou de apoio público, de subsídio ou de financiamento para reabilitação urbana ou para a edificação de um determinado imóvel e que tem de haver, portanto, uma renda inferior à renda de mercado, porque houve um benefício por parte de quem construiu e de quem está a arrendar, quando comparado com outras situações. Este regime é agora atualizado para que passe a ser considerado o valor patrimonial. Muito obrigado. Ficamos então à vossa disposição. Viva, boa tarde, senhores ministros. Marina de Castro, da Antena 1. Eu queria perguntar aqui relativamente à tarifa social, se há um cálculo diferente do universo potencial de clientes atingido. Portanto, na altura em que se percebeu que que chegava a apenas 15% dos potenciais clientes, havia um cálculo de 660 mil. Entretanto, terão havido situações em que as pessoas se tornaram potenciais clientes. Portanto, pergunto-lhe se este número foi atualizado. Perguntava-lhe também, ainda relativamente a esta matéria, o montante dos produtores que pagam esta redução da tarifa, que percentagem é que é relativa a cortes de rendas, ou seja, aos CMEC, e que valor é que é descontado digamos assim, dos contratos de aquisição de energia? Obrigada. Muito obrigado. Relativamente à alteração que é agora feita por comparação com o regime que vinha do governo anterior e que, apesar das estimativas que foram feitas, apenas alcançou 60 mil consumidores, estamos não só a alargar aos cidadãos que tinham algum tipo de apoio, nomeadamente os 3 escalões do abono de família que não estavam incluídos, como também à pensão social de velhice, mas estamos também a alargar a outros cidadãos que, não tendo nenhum tipo de apoio, passam a ser elegíveis desde que tenham um rendimento inferior a 4.800 euros, somados em 50% por cada membro do agregado familiar. Nós chegamos a esta formulação precisamente para assegurar que conseguíamos alcançar este valor muito significativo de 1,5 milhão de portugueses e, portanto, foi na medida em que esses cálculos são atualizados em cada 6 meses, foi garantido uma monitorização permanente para que se não repita a ineficiência do passado, que na prática estava previsto para muita gente e alcançou apenas 60 mil consumidores. Portanto, nós temos neste momento, com este novo algoritmo, com estas novas regras, condições para de facto chegar a 500 mil consumidores, a 1,5 milhão de portugueses, mas por outro lado, esta tarifa torna-se substancialmente mais interessante quando comparada com a anterior, porque ter um desconto de 34% na tarifa, estou certo que será matéria que mobilizará
muitos portugueses para tentar garantir a elegibilidade para efeito desta tarifa e, portanto, há um efeito substancialmente maior sobre o desconto e isso terá um efeito naturalmente também no próprio consumidor para que se possa dirigir ao seu comercializador de eletricidade e alcançar este desconto. Relativamente à incidência que existe sobre os vários produtores para financiar esta tarifa. Portanto, como é que nós passamos de 900 mil euros para 24 milhões de euros a partir do financiamento dos produtores, portanto, de cortes de alguns custos nestas empresas. De facto, isto incide sobre os CMEC, os contratos de manutenção do equilíbrio contratual, os CAI e as garantias de potência. São, como sabe, 3 custos de interesse geral do sistema que têm muito significado, apesar de todos os cortes que já foram feitos nas rendas excessivas de 3.400 milhões de euros, repito, isso não nos impediu de ir mais longe com este corte adicional de quase 25 milhões de euros, sendo que nos CMEC isto prevê, de acordo com a nossa avaliação, praticamente 10 milhões de euros, nos CAI 4 milhões de euros e nas garantias de potência 1 milhão de euros, portanto estamos a falar de facto de um corte importante, 25 milhões de euros, para um benefício também muito relevante para os consumidores. Esta é matéria que já era conhecida desde abril, momento em que se concluiu a 12ª avaliação e naturalmente já houve oportunidade desde essa altura de comunicar esta matéria às empresas que serão alvo deste tipo de esforço de financiamento da tarifa social. Boa tarde, Joana Nabais, da SIC. Em relação aos problemas, aos constrangimentos nos sítios e ao diploma hoje aprovado para fazer face a esses constrangimentos, queria perguntar-lhe se trata de um decreto-lei, se é uma proposta que ainda vai ao Parlamento, isto porque a Associação de Juízes tinha alertado para uma possível inconstitucionalidade caso fosse aprovado via decreto e não tivesse que passar no crivo do Parlamento. E queria também perceber se este diploma prevê ou não a suspensão da contagem dos prazos processuais. Tinha-se falado disso, não sei se consta aqui do diploma, pelo menos do comunicado não se consegue perceber, parece apontar apenas para a questão dos atos poderem ser entregues em papel, no fundo. E queria também pedir uma reação à manifestação desta manhã, aqui à porta do Conselho de Ministros, pela manutenção das 35 horas semanais de trabalho. Se tem uma palavra a estes trabalhadores das autarquias que continuam nesta luta já há bastantes meses a reclamar essa manutenção. Obrigado pelas questões que me coloca. Relativamente ao diploma que tem que ver com os sítios que colocou em primeiro lugar, o que o diploma aprovado pelo Governo faz é, no fundo, clarificar que, como sabe, na legislação, nos códigos que se aplicam nesta matéria, já estão previstas situações em que existam impedimentos objetivos que não decorram da vontade das partes relativamente ao cumprimento de prazos para que as prescrições e os prazos possam ser suspensos e não ocorram prescrições. Isso já está objetivamente previsto nos códigos. O que se pretende com este diploma é apenas clarificar que a situação de constrangimentos de acesso à plataforma informática dos sítios constitui, para todos os efeitos legais, um impedimento, para que não haja dúvidas de que se aplica as regras que já estão no diploma, já estão na lei. A segunda questão que me coloca é se é sobre a forma de decreto-lei ou se é sobre a forma de lei da Assembleia. É sobre a forma de decreto-lei, desde logo porque, como lhe acabei de referir, não se trata da criação de nenhum regime novo, trata-se apenas de clarificar que a situação de constrangimento atualmente existente releva para efeitos daquilo que já está previsto na lei, no regime geral, para os impedimentos objetivos. E, em segundo lugar, permitam-me também dizer-lhe que eu conheço o parecer, que é um parecer favorável à adoção desta medida, também por parte da Associação Sindical de Juízes, e que levanta a dúvida sobre se deveria ser organicamente aprovado pelo Governo ou pela Assembleia da República, atendendo a que existe o princípio geral na Constituição da República do acesso à Justiça, que é matéria, naturalmente, de direitos, liberdades e garantias e, nesse sentido, de reserva da Assembleia. Repare, se trata, colocada a questão num problema de acesso à Justiça,
É evidente que se fosse sobre a forma de uma proposta de lei para a Assembleia da República, esse acesso ficaria bastante mais condicionado, uma vez que a demora na aprovação e na promulgação, na publicação da legislação seria bastante maior e, portanto, seria, digamos assim, uma espécie de uma contradição nos próprios termos da preocupação que é suscitada. De qualquer maneira, repito, a questão essencial do ponto de vista do Governo é que não se trata de matéria de reserva da Assembleia da República, neste caso concreto, porque não se trata de criar nenhum regime jurídico novo, trata-se apenas de clarificar que aquilo que já existe na legislação relativo aos impedimentos objetivos, que não sejam da responsabilidade das partes, este caso concreto de constrangimentos no acesso à plataforma informática cai dentro desse conceito que já existe na lei, para que não haja dúvidas sobre como é que as coisas devem ser consideradas. Pergunta-me, por fim, se está prevista também a suspensão de prazos processuais. Está. No diploma prevê-se exatamente que os prazos processuais de todos os atos processuais que não tenham podido ser praticados desde o dia 26 de agosto, por força dos constrangimentos que desde então se começaram a verificar relativamente a processos anteriores, porque, como sabe, para os processos novos não existe problema de colocação e de acesso à plataforma. Enquanto durarem esses constrangimentos, opera-se a suspensão, precisamente porque esses constrangimentos constituem, fica clarificado que constituem um impedimento objetivo para efeitos de cumprimento das regras processuais. Por último, pergunta-me relativamente à manifestação do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, da CGTP Intersindical, que teve lugar hoje de manhã aqui junto ao edifício do Conselho de Ministros. Eu penso que esta matéria é uma matéria que é conhecida já desde o mês do início do verão. O Governo já comunicou, solicitou um parecer à Procuradoria-Geral da República, parecer esse que é claro no sentido de dizer que é obrigatória a intervenção do Ministério das Finanças, nomeadamente a Secretaria de Estado da Administração Pública, nestes processos de negociação de acordos coletivos no âmbito das autarquias locais. E é esse parecer da Procuradoria, que o Governo teve o cuidado de solicitar ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público, que o Governo irá cumprir. Eu acho, com toda a franqueza, como todos os portugueses sabem, o problema não é um problema exclusivo dos trabalhadores da administração local. O problema que está a ser reivindicado pelo STAL trata-se da reivindicação mais global e da luta sindical mais global da CGTP Intersindical contra o aumento para as 40 horas nas administrações públicas. As autarquias locais são apenas uma das partes das administrações públicas e esse combate não tem rigorosamente nada de novo, porque desde o princípio que a CGTP Intersindical se procurou opor, do ponto de vista político e do ponto de vista sindical, à alteração dos horários de trabalho no âmbito das administrações públicas para 40 horas. Sandra Antunes TV, para o Sr. Ministro da Presidência. Eu pergunto-lhe se o Governo já tem ideia de quando é que esta plataforma ou sítios vai estar a funcionar em pleno, e sobre outra questão que não consta do comunicado, sobre o concurso de bolsa de contratação de escola. O concurso terminou no dia 30 de setembro, portanto há 2 dias. Eu pergunto-lhe se o Governo já sabe quando é que serão colocados os professores em falta nas escolas e quando é que as escolas estarão a funcionar a 100%. Obrigado. Gostava de lhe poder responder à primeira questão que coloca relativamente aos sítios. Como sabe, essa matéria, os problemas que existem são problemas que não são resolúveis por nenhum decreto do Governo, infelizmente, porque se o fossem já estavam resolvidos ou nem sequer teriam tido lugar. Trata-se de problemas técnicos de funcionamento da própria plataforma eletrónica. Aquilo que está a acontecer, e do meu ponto de vista bem, e cabe aqui um louvor quer aos trabalhadores dos tribunais, quer aos conselhos superiores das magistraturas, quer do Ministério Público, quer dos juízes, que têm estado afincadamente a trabalhar no sentido de, em colaboração com os serviços de informática do Ministério da Justiça, tentar encontrar todas as soluções que, o mais rapidamente possível, possam ultrapassar os constrangimentos da plataforma informática que que começaram a acontecer a partir do dia 26 de agosto. E, portanto, a única resposta que eu lhe posso dar é, tão depressa quanto possível. Eu acho que arriscar qualquer prazo certo seria uma ousadia à qual eu não me permito, como é evidente.
mas gostava de reiterar a confiança em todo o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, quer pelos serviços do Ministério, quer da colaboração muito ativa, como não podia deixar de ser, que tem havido por parte, quer das várias magistraturas, das duas magistraturas, quer naturalmente dos trabalhadores dos tribunais, dos funcionários judiciais. Pergunta-me depois também relativamente à questão da bolsa de contratação de professores, que, como sabe, tem que ver apenas com as escolas com autonomia, portanto uma percentagem muito pequena de professores colocados no âmbito nacional, cerca de 98% dos professores estão colocados já desde o início do ano letivo. Não tenho nenhuma informação nova sobre esta matéria, não foi assunto que tivesse hoje sido abordado no Conselho de Ministros e, portanto, para qualquer indicação mais concreta sobre isso, eu pedi-lhe que entrasse em contato com o Gabinete do Sr. Ministro da Educação e Ciência. Não há ideia, eu não sei. Não foi assunto tratado no Conselho de Ministros e, portanto, eu não sei. E, portanto, pedi-lhe que, para obter qualquer informação relativamente a esta matéria, mais concreta, contactasse o Gabinete do Sr. Ministro da Educação e Ciência, que seguramente lhe poderá dar alguma indicação concreta sobre o assunto. O assunto não foi tratado hoje no Conselho de Ministros e, portanto, eu não posso dar uma informação que não tenho. Obrigado. Boa tarde, Ana Gaspar, Jornal de Notícias, para o Sr. Ministro da Presidência. Voltando aos sítios, gostava de me confirmar se o Decreto-Lei tem, de facto, efeitos suspensivos até dia 26 de agosto, uma vez que a proposta que conheço é de 1 de setembro. E também se a suspensão dos prazos processuais se aplica até a entrada em vigor do Decreto-Lei. Houve aqui alguma confusão? Se isso seria até ao levantamento dos sítios ou se seria até a entrada em vigor do Decreto-Lei. Não sei se isso faz parte do texto que foi aprovado hoje ou não. Obrigado pela pergunta. Não é até 26, é desde 26. Confirmo, não é o que está no texto aprovado hoje no Conselho de Ministros, que será agora para a promulgação do Sr. Presidente da República, não é desde 1 de setembro, é desde 26 de agosto, porque foram os primeiros dias em que foram detectados, como sabe, as férias judiciais só terminaram dia 1 de setembro, mas os primeiros dias em que foram detectados constrangimentos foram, o primeiro dia foi 26 de agosto e, portanto, o diploma reporta-se a esse período. E decorrerá, não até a entrada em vigor do diploma, mas até, o diploma diz isso expressamente, até uma declaração do Instituto, peço desculpa se estou a falhar no nome, o Instituto de Gestão Informática do Ministério da Justiça, não sei se é exatamente este o nome, até haver uma declaração pública oficial do Ministério de que os constrangimentos desapareceram. Essa informação não terá de ser nacional, poderá ser gradual, para não se perder tempo, à medida, porque, como sabe, os carregamentos estão a ser feitos comarca a comarca, e à medida que em cada comarca o sistema estiver completamente operacional, será feita a publicação por parte do Instituto de Informática, não sei se é exatamente este o nome, ou de Gestão Informática do Ministério da Justiça. O que diz o diploma é que cessam essas suspensões com as declarações que forem sendo realizadas. É a partir dessa data que oficialmente os constrangimentos deixam de constituir um impedimento para acesso à plataforma e, portanto, a partir daí não há razão nenhuma para se manter o regime que decorre desse mesmo impedimento. Boa tarde, Susana Paula, da Agência Lusa. Queria só saber, cerca de 2 semanas da apresentação do Orçamento do Estado, se o Governo vai acomodar as recomendações das Comissões da Reforma da Fiscalidade Verde e do IRS, conhecida ontem, para a extinção progressiva da taxa do IRS já no próximo ano. Obrigada. Obrigado. Não lhe posso satisfazer a sua curiosidade porque nem o Orçamento do Estado ainda esteve hoje no Conselho de Ministros em termos de discussão, nem os relatórios, quer da Fiscalidade Verde, quer do IRS, da reforma do IRS, foram também objeto ainda de discussão no Conselho de Ministros. Quando isso acontecer, obviamente que daremos pública nota aqui nos briefings do resultado dessa discussão. Obrigada. Uma pergunta para o Ministro Jorge Moreira da Silva, ainda relativamente à tarifa social de eletricidade. Para os cidadãos que não usufruem de nenhum apoio social e que vão servir-se da sua declaração de rendimentos, peço-lhe que me esclareça se se trata do rendimento anual bruto corrigido, se é dessa declaração que se trata, ou se, e se, à semelhança do que aconteceu para o regime de arrendamento urbano,
se as pessoas, para usufruírem desse desconto a partir de 1 de janeiro, terão de entregar essa declaração que, reportando ao ano fiscal anterior, ainda não a terão, porque ainda não entregaram o IRS de 2014. Portanto, peço-lhe alguns esclarecimentos sobre que prova é esta. Obrigada. Muito obrigado. Não se trata do mesmo tipo de regime associado ao arrendamento, portanto não se trata do RABC, trata-se apenas de rendimento, de uma prova de rendimento que deverá ser, neste caso, inferior a um determinado valor, uma renda, um rendimento máximo anual, que para início deste processo será de 4.800 euros, acrescido 50% por cada membro do agregado familiar, o que significa que as pessoas que tenham um rendimento anual que seja inferior a este valor que eu acabei de referir, são elegíveis para efeito de pedido deste desconto de 34% e trata-se apenas de uma prova de rendimento que terão de fazer junto do comercializador de eletricidade. Portanto, não se trata de um mesmo tipo de declaração de RABC, sendo que era importante também referir que, para lá destes cidadãos que não dispondo hoje de nenhum tipo de subsídio ou de complemento da área social, aqueles que hoje dispõem desses subsídios continuam a ser elegíveis, sendo que alguns passam também a beneficiar, nomeadamente, estamos a falar de um valor significativo, pessoas que estão nos 3 escalões do abono de família, não apenas no primeiro escalão. Repare que na anterior versão da tarifa social, só as famílias que integravam o primeiro escalão do abono de família eram elegíveis. Estamos a alargar para os 3 escalões, a alargar também àqueles que são beneficiários da pensão social de velhice e depois também a todos os outros que, não dependendo deste tipo de subsídios, o rendimento social de inserção, o subsídio de desemprego, etc., o abono de família, têm um rendimento que é inferior àquele valor que há pouco referi, sendo que este valor vai sendo monitorizado semestralmente. Porquê? Porque queremos mesmo assegurar que esta medida tem uma grande incidência. Esta é matéria muito relevante, acho que todos nós temos de aprender com os efeitos da anterior legislação. A anterior legislação apontava para um valor ambicioso que na prática não se verificou. E nós queremos mesmo, é mesmo a intenção do Governo, é a vontade política do Governo, foi matéria que foi devidamente comunicada em abril, atingir pelo menos 500 mil consumidores, 1,5 milhão de portugueses, o que significa que esta avaliação que fizemos aponta para este valor, portanto, para a elegibilidade de todos os cidadãos que tenham rendimento inferior a 4.800 euros, acrescido 50% por agregado familiar, mas se depois, na prática, se chegar à conclusão que nem todos os cidadãos que poderiam dispor deste subsídio fizeram esse pedido, estamos em condições de ajustar esse teto para um valor superior através da monitorização semestral. Isto é muito importante para garantir que, no caso nem toda a gente que é elegível pretender beneficiar deste apoio, que poderemos ir aumentando este teto até alcançar, de facto, um desconto muito importante para 500 mil consumidores, 1,5 milhão de portugueses. Se essa prova de rendimentos se vai buscar às finanças ou se serve, neste caso, a declaração de IRS, portanto, de 2013, neste caso. A falar da última declaração e, portanto, a prova de rendimento que as pessoas dispõem é a liquidação do IRS. Esse é o meio de prova e é a matéria que terá de ser avaliada por parte do comercializador de eletricidade. E, portanto, é substancialmente mais simples do que o pedido de uma declaração da RABC, que é uma declaração muito importante, mas que é adequada ao arrendamento. Neste caso, consideramos que é mais adequada esta prova.